Depois de, na semana passada, termos dado início a uma nova série, a série da qual nós vamos debruçar-nos sobre a primeira carta de João, nós temos o enorme desafio de tentar compreender o que é que o texto nos quer dizer. O que é que o texto de João nos quer dizer? O que é que este texto tem de tão importante que vai transformar a nossa vida? Ouçam, eu não sei quando leem a Bíblia como a leem, mas se nós não temos em nós o desejo de ser transformados, de fazermos um uau, isto muda realmente a forma como eu vejo o mundo. Isto muda a forma como vejo a mim. Isto muda a forma como eu vejo Deus. Se nós já perdemos isso, nós perdemos a alegria do encontro com Jesus. Então, neste início de série, que se deixem surpreender pela palavra. Pelo texto bíblico, por aquilo que ele tem para nos dizer. Passado 2000 anos, ele continua a ser novo, completamente novo e transformador. A primeira carta de João, a semana passada, nós vimos como num mundo cheio de incertezas, ele é a certeza, Cristo é a certeza. E nós somos chamados a anunciar essa certeza a quem está à nossa volta. Se nós perdemos essa alegria de anunciar Cristo a quem está à nossa volta, então nós precisamos que outros falem de Cristo para nós. Se hoje, domingo após domingo, nós vimos já a igreja e nada nos surpreende e já não há um desejo ardente no coração de falarmos de Jesus aos outros, nós precisamos que falem de Jesus a nós. Mas não com teologia, não com pregação, é com aquilo que acontece na vida real, aquilo que acontece na nossa vida. Por todos nós temos histórias maravilhosas daquilo que Jesus faz por nós a cada instante. Assim, o primeiro fruto que hoje vamos falar nesta série que vamos ter é como sair da escuridão e andar na luz. Andar na luz é um fruto. E é esse fruto que hoje vamos ver. Agora, como é que tu reages à escuridão? Bem, depende, não é? Porque há pessoas que não têm grande receio da escuridão e há muitas pessoas que têm muito receio da escuridão. Porque a escuridão, as trevas, mesmo quando não conseguimos ver, é um momento em que nós ficamos vulneráveis, muito vulneráveis. Basta pensar naquela estrada que nós sabemos que há um vizinho que tem um cão sempre solto e que aquele cão, sempre que pode, nos prega cada susto. Ou quando vamos à noite, saímos tarde do trabalho e passamos por uma zona onde vemos um grupo de pessoas que nos intimida. Como é que lidam com a escuridão? Como é que a escuridão física? Como é que o vosso corpo reage a essa escuridão física? Não é quando estão fechados em casa, é quando a escuridão realmente se estende e nós não vemos o fim. Mas se têm que pensar realmente como é que reagem diante da escuridão que está à vossa volta, tenho que vos dizer que a maior luta que vão enfrentar na vossa vida é como é que vocês reagem à escuridão que está dentro de vocês. Os momentos escuros, as partes escuras que existem no vosso coração e na vossa mente, que precisam ser moldados, transformados, como é que lidam com essas partes escuras? Aí é que realmente vão descobrir como é que Jesus pode fazer diferença na vossa vida. Se pegam nas partes escuras da vossa vida, varrem para debaixo do tapete e esperam que isso passe, normalmente vocês não precisam de Jesus. Porque quem é são, quem não tem problemas, não precisa de Jesus. Jesus veio para aqueles que precisam de ajuda, que precisam de cura, precisam que a luz de Deus ilumine as suas vidas. Então o primeiro passo para ter um encontro restaurador e transformador com Jesus é dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Porque as trevas que invadem o meu coração andam a corroer-me, a destruir a minha vida, a destruir aquilo que eu sou. Retiram de mim a alegria do encontro contigo e da presença dos meus irmãos. Hoje vamos ser confrontados com a realidade da nossa jornada. Na nossa relação com Deus, temos que tomar consciência que não há zonas cinzentas. Nós não podemos dizer, bem, mais ou menos, eu gosto de caminhar pelo cinzento. Quando caminhamos com Deus, ou há luz ou há trevas.
E onde é que caminhamos nós? Caminhamos por trilhos de luz? Ou gostamos de percorrer caminhos onde há escuridão, porque não temos forças para nos libertar delas? Então vamos ler o texto bíblico. Hoje, 1 de João 1, 5 a 7. Esta é a mensagem que ouvimos de Jesus Cristo e que agora vos anunciamos. Deus é luz e nele não há trevas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ao contrário, se levarmos uma vida de luz, tal como Deus, que está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, purifica-nos de todo o pecado. Que o sangue de Jesus hoje purifique o nosso pecado. Na nossa caminhada com Deus, há verdades que precisamos de saber. Nós, quando caminhamos com Deus, nós temos dúvidas, mas há coisas que nós temos que saber que são verdade. E que não são negociáveis. E hoje vamos ver 3 verdades que não são negociáveis quando caminhamos com Deus. A primeira é que Deus é luz. Isto não é uma verdade negociável. Não há possibilidade de nós dizermos, não, Deus também é escuridão, ou Deus é trevas, ou Deus é outra coisa qualquer. Não. Deus é luz. Isto é uma verdade inegociável para o cristão. Deus é luz e nele não há escuridão. Basta lermos um pouco a Bíblia para percebermos que quando não fazemos aquilo que Deus nos pede, nós afastamos-nos de uma intimidade com Ele. Quando nós não fazemos aquilo que Deus nos pede, nós começamos a afastar-nos daquilo que é a possibilidade de termos intimidade, proximidade com o nosso Deus. E este é um processo que começa a ser tão grande que passamos a negar aquilo que Deus espera de nós. A Bíblia chama isso de pecado. Quando Deus nos chama para a sua intimidade e nós dizemos não, nós queremos fazer as coisas à nossa maneira. Nós queremos fazer a nossa vontade e não a tua. Neste momento, eu quero seguir o meu caminho e não o teu. A este processo de negação da vontade de Deus, então, a Bíblia chama pecado. Mas quando pecamos, não nos afastamos só da presença de Deus. Nós entramos numa espiral de trevas que vai tornar-se cada vez mais densa. Começamos com uma pequena mentira, com um pequeno canto escuro, e quando vemos, a escuridão já entrou pela nossa vida e já tomou conta daquilo que nós somos. Assim, quanto mais pecamos, mais escura fica a nossa vida, e quanto mais escura fica a nossa vida, mais pecamos, porque começamos a normalizar o pecado, a dizer, bem, é só mais uma vez. Isto não faz mal a ninguém. E a razão para isso é simples. Quanto menos luz há na nossa vida, menos visibilidade temos para caminhar no trilho correto. Quanto mais escura está a nossa vida, menos capacidade temos nós de discernir qual é que é o caminho correto pelo qual devemos andar. Porque cada vez vemos pior, cada vez conseguimos escutar menos a vontade de Deus, cada vez conseguimos saber menos qual é que é a sua palavra, e quando isso acontece, nós começamos a caminhar por caminhos errados, simplesmente porque não conseguimos ver qual é que é o caminho correto. O texto de hoje diz-nos que Deus é luz. E isto é uma verdade que nós temos que ter muito presente na nossa vida. Deus, o nosso Deus, é só luz. Não há nada mais nele que não seja luz. E por ser luz, não há nele qualquer canto de escuridão, nem ele possibilita que aqueles que estão próximos dele tenham algum canto de escuridão. Então, quanto mais perto estamos de Deus, mais luz há na nossa vida. E se mais luz há na nossa vida, mais nós temos intimidade com o Pai, fazemos a sua vontade e não permitimos que a dureza da vida, a escuridão ou as trevas tomem conta da nossa vida. É uma verdade tão simples que temos tanta dificuldade em tornar uma verdade nossa. Agora, há algo extraordinário.
E é algo que falámos a semana passada, no versículo 3. O apóstolo João não quer guardar esta verdade para si. Ele diz, quando eu sei disso, quando eu sei que Deus é luz, quando eu sei que essa luz pode transformar a vida das pessoas, eu não posso guardar isso para mim. Eu tenho que levar isso às pessoas que estão à minha volta. Não é só algo que eu quero fazer, é algo que eu preciso, eu tenho de fazer porque é a vontade do Pai. Como eu sei que a luz transformou a minha vida, que por não haver cantos escuros eu já não tenho medo de caminhar, já nada me prende, já nada pode ser usado contra mim. A única coisa que eu tenho é a verdade e a luz de Cristo sobre a minha vida, então eu vou levar isso aos outros, para que quem se sente preso no seu passado não tenha de viver mais assim. Amigos, Deus é luz. João não descobriu esta verdade porque estudou muito. João não descobriu esta verdade porque comprou um bilhete caríssimo numa qualquer summit da vida. Ele descobriu isto porque o próprio Jesus lhe disse: Deus é luz. E onde há luz, não há trevas. João diz que recebeu do próprio Jesus. Atualmente os discípulos de Jesus também já receberam isso. Sabem, quem lê a Bíblia não pode dizer que não conhece esta verdade, porque ela está ao longo de toda a Bíblia. Deus é luz. Então nós também já ouvimos de Jesus isso. Basta ler os Evangelhos. Nós sabemos que Deus é luz. Nós temos é que saber se queremos levar essa verdade a quem está à nossa volta ou se queremos fazer essa verdade uma verdade só nossa. E se queremos fazer uma verdade só nossa, tem que vos dizer uma coisa: ainda há trevas no nosso coração. Porque as trevas não estão a possibilitar que nós façamos a vontade de Deus, que é levar a luz de Cristo a todos aqueles que estão à nossa volta. Queridos amigos, se cada um de vós que é discípulo de Jesus já ouviu dizer que Deus é luz, como é que está o vosso comportamento de acordo com a afirmação que nós dizemos crer que Deus é luz? Vamos colocar isto de forma prática. Se nós dizemos Deus é luz e Deus é o meu Senhor, acreditam mesmo que é possível manter cantos que continuamos a esconder e a não assumir como sendo cantos que precisam de ser operados por Deus? Amigos, se Deus é luz, está na altura da nossa vida ser transformada. Completamente transformada. Aí vamos descobrir uma coisa extraordinária. Todos nós somos pecadores e temos cantos escuros. A diferença entre uns e outros pode ser unicamente que uns já assumem que têm cantos escuros que precisam ser tratados e curados e sarados por Deus, e outros continuam a achar que não têm de assumir esses cantos escuros, essas dores na alma. É a única diferença. Porque todos nós precisamos de ser curados pela luz do Senhor. Agora, há 3 formas da luz se manifestar. Quando anunciamos a luz de Deus, o que é que estamos realmente a dizer? Bem, nós estamos a dizer várias coisas. Primeiro é que a luz de Deus é uma luz física. Quando lemos a Bíblia, o início da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, nós vemos que havia trevas sobre a face da terra. A escuridão era aquilo que havia. E a escuridão é a ausência de luz. A escuridão não é uma mistura de cores. A escuridão é a ausência de cores. Então não havia cor, não havia luz. Tudo era escuridão. Não havia sol a surgir de um lado e a desaparecer do outro no final do dia. Não havia árvores a florescer que fosse possível ver. A única coisa que havia era escuridão. Mas em determinado momento, Deus fala. E a palavra que Deus fala é: haja luz. Um grande amigo meu diz que não há um haja luz sem que haja um haja cruz. Então aqui começa a história da redenção. Haja luz. Que seja possível ver. Que não haja cantos escuros. Que seja possível ver as flores a nascer. Que seja possível ver a cara das pessoas. Que seja possível ver como é que as pessoas agem. Que haja luz sobre a face da terra. E a luz surgiu através da palavra, os cantos escuros desapareceram. E é a mesma palavra que mais tarde, séculos mais tarde, vai dizer ao Filho, palavra viva,
para vir ao mundo. Em determinado momento da vida de Jesus, Jesus escolhe 3 discípulos para subirem a um monte, Pedro, Tiago e João. E eles sobem a um monte e então acontece algo extraordinário no cimo desse monte, diz o texto, falando sobre Jesus. O seu aspecto transformou-se diante deles. O rosto ficou brilhante como o sol e a roupa cintilante como a luz. Nisto viram Moisés e Elias a conversar com Jesus. Fantástico, o próprio Jesus, o Filho do Deus vivo, vem ao nosso encontro e Ele mesmo transforma em luz, unindo em si a profecia e a lei. O Filho de Deus vivo é a luz verdadeira. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Luz de luz. E Ele vem trazer essa luz à nossa vida. Luz física. Para que não tenhamos medo da nossa sombra. Mas, para além da luz física, há também a luz intelectual. Deus ilumina a nossa consciência. Ele sabe tudo, ou seja, às vezes nós achamos que podemos ensinar coisas a Deus, não é? Dizer, Deus, não é agora, eu vou-te explicar como isto se faz bem. Nós gostamos que a nossa vida tenha sempre a possibilidade de ter uma cota à parte de decisão nossa, não de Deus. E nós aí colocamos-nos de parte e dizemos, Deus, eu sei que tu sabes tudo, tu estás em todo lugar, por isso se tu estás ontem, hoje e amanhã, não há nada que hoje possa acontecer que tu já não saibas, porque já sabes qual é a consequência, porque estás amanhã, então tu já sabes tudo. Tu conheces tudo. Mas na minha vida eu gostava que não soubesses tanto. Há coisas que eu gostava que deixasses. E então Ele vem, envia o seu Filho, para quê? Para que a nossa mente seja transformada e nós possamos deixar de ser autossuficientes. Quando Deus disse, haja luz, Ele fez a criação. E criou o homem e a mulher. E o homem e a mulher disseram isso a Deus. Disseram, Deus, bem, tu disseste para não fazermos, mas até tem bom aspecto. Por isso, mal não há de fazer. Quantos de nós já não fizemos a mesma coisa porque alguma coisa tinha bom aspecto? Amigos, depois disso, a queda veio, destruiu o processo de intimidade dos seres humanos com Deus, até que Jesus veio para reconstruir esse processo de intimidade. E Ele veio para mudar a nossa consciência, o nosso intelecto, para que a luz brilhasse, para que não seja possível hoje dizermos, não, isso não é pecado. Não, isso é possível. Nós já sabemos o que é possível e o que é que não é, e basta olhar para Jesus. Eu sei que às vezes gostamos de ir ao Antigo Testamento e dizer, bem, mas aqui no Antigo Testamento, olhem para Jesus. Vão ao Antigo Testamento, não estou a dizer para não lerem a Bíblia toda. Mas se para ler o resto da Bíblia não olham para Jesus, alguma coisa tem que mudar na vossa vida. Porque toda a Bíblia aponta para Jesus. Então, amigos, primeiro, Deus é a luz física e nós podemos falar com quem não é crente de como a luz surgiu. Mas Deus também emana uma luz que é uma luz que molda a nossa intelectualidade. E que nos transforma. E transformando a nossa mente, há outra coisa que vai ser transformada. Que é a nossa forma de viver. Ou seja, também há uma luz moral que brilha sobre nós. Quando nós nos aproximamos de Deus. Quando a nossa mente muda, as nossas ações passam a mudar também. E quando as nossas ações mudam, o que nós queremos é que as nossas ações sejam transparentes. Que, independentemente de onde a luz possa incidir, não haja cantos escuros que nos apanham na curva. Deixamos de ter medo. Passamos a assumir os nossos erros. Porque nós sabemos que mais importante do que a pessoa que está ao nosso lado ficar ofendida ou nos perdoar, é nós temos uma relação clara com Deus, transparente com Deus, para podermos ter com as pessoas que estão à nossa volta. Então, Deus é a luz física, é responsável pela luz física. Deus é responsável pela nossa transformação intelectual e a nossa transformação intelectual, aquilo que Paulo diz, vai mudar a nossa forma de viver.
então também é responsável pela mudança moral da nossa vida. Quando falamos que Deus é luz, estamos a dizer tudo isso. Mas temos que o saber para poder explicar a quem está à nossa volta. Que não é só, Deus não é luz só porque ilumina uma sala. Ele, na realidade, ilumina todos os cantos que vocês possam imaginar. Desde os físicos aos intelectuais, de qualquer canto da nossa mente, às nossas ações. A segunda verdade, que está intimamente ligada a esta primeira de Deus ser luz, é que não há substituto para Deus. Amigos, não há substitutos para Deus. Se a primeira verdade que este texto nos diz que lemos é que Deus é luz e ilumina toda a vida, a segunda verdade é que não há nada nem ninguém que possa substituir a presença de Deus na nossa vida. E aqui entramos num canto, numa área complicada da vida. Das nossas decisões. É assumir que não há nada que possa substituir Deus na nossa vida. A dura realidade é que podes andar a enganar-te quando pensas que a tua vida pode ser extraordinária se usares os teus dons. Se usares dons de camuflagem, de engano, de dissuasão, técnicas que aprendeste ao longo da vida, desde seja na faculdade, nos teus trabalhos. Ou seja, se nós formos realmente muito bons naquilo que fazemos, nós não precisamos de Deus em alguns momentos da nossa vida. E só vos peço que olhem para a vossa vida para saber se é assim ou não. Quantas vezes nós não gostamos que os holofotes estejam sobre nós e aquilo que fazemos e não sobre Jesus? Não sobre o papel de Deus na nossa vida. Vejam, é realmente fácil saber quando é que se coloca a pata na poça. A maior parte dos cristãos sabe quando é que faz asneira. A maior parte das vezes. Não digo sempre, nós não temos essa capacidade. Mas muitas vezes nós sabemos quando é que estamos a fazer asneira. É quando vem aquele sentimento de culpa. Logo a seguir, dizer, ai, não devia ter feito isto. O difícil é admitir isso para nós, para Deus e para os outros. O difícil é chegar ao pé das pessoas que estão à nossa volta e dizer, eu cometi uma asneira. Eu fiz uma asneira. Eu, de forma inconsciente ou consciente, fiz algo que não devia. E quero dizer-te. Porque não quero que entre nós haja barreiras. Haja a possibilidade de estarmos a minar a nossa relação. E não estou só a falar entre marido e mulher. Entre amigos, às vezes minamos relações porque não somos capazes de dizer uns aos outros aquilo que pensamos. Mas dizemos a outras pessoas, em forma de desabafo. Então nós próprios minamos, sabem, pelas costas dos outros, vemos as nossas. Amigos, é realmente fácil caminhar uma vida na escuridão e nas trevas. Então vem o problema. Como nós passamos a normalizar o acto que não é vontade de Deus, como nós passamos a normalizar, por exemplo, o facto de não sermos honestos com as pessoas que estão à nossa volta, mas falamos com outras pessoas, como nós normalizamos qualquer ato que seja de afastamento de Deus, pode ser a procrastinação, o orgulho, a agressividade, pode ser o consumo de qualquer substância que possam imaginar, ou do que quer que seja. Quando nós passamos a normalizar o olhar lascivo, quando nós passamos a normalizar tudo aquilo que nos afasta de Deus, então começa a haver uma coisa, a luz de Deus começa a diminuir e a escuridão começa a aumentar. Passa a haver momentos em que nós dizemos, não, eu agora não quero que a luz de Deus brilhe sobre mim, porque aquilo que eu vou fazer eu sei que é errado. Então é como se nós nos trancássemos na casa de banho ou no nosso quarto e dizemos, Deus, agora é só comigo. E a escuridão começa a inundar a nossa vida. E quando a escuridão começa a inundar a nossa vida, menos luz de Cristo há, mais nós normalizamos o pecado e achamos que é normal viver assim. E vivemos uma vida toda como se isso fosse normal. Só que em Cristo não é normal viver na escuridão. É isso que Cristo nos vai querer fazer reconhecer. Não é normal haver cantos escuros em nós. Não é normal. Em Cristo não é normal. E nós temos a possibilidade de não viver dessa forma. É que depois ficamos magoados uns com os outros. Ficamos magoados com Deus, não percebemos onde é que Deus está. E é difícil Deus estar num sítio onde nós fechamos a porta para Ele não entrar.
Deus está à porta a bater. Desde a primeira vez que vocês ouviram falar o nome de Jesus. E a pergunta é, já abrimos a porta ou só abrimos um bocadinho o postíbulo só para ver se ele está do outro lado da porta? Amigos, se nós não temos comunhão uns com os outros, se nós não temos comunhão naquilo que é mais básico, como podemos ter comunhão com aquilo que é extraordinário, com Deus? Se nós não conseguimos ser verdadeiros uns com os outros, homens e mulheres de carne e osso, como é que vamos ter comunhão com aquele que pode, com um respirar, para retirar o sopro da vida de nós? É que nós às vezes achamos que ter relação com Deus é mais fácil do que ter relação com as pessoas. Isso é porque se calhar nós não temos consciência realmente de quem é Deus. Um Deus que nós não conseguimos abarcar com a nossa consciência, que é o Senhor do Universo, Criador do céu e da terra, tudo aquilo que existe, aquilo que vemos e não vemos, que nós não conhecemos a forma, a não ser a forma que nos foi dada a conhecer através de Jesus. Nós não compreendemos a imensidão e achamos que ter relação com este Deus é mais fácil do que ter relação uns com os outros. Que ter relação com o Deus que diz que se nós não formos obedientes, que Ele vai retirar a sua graça da nossa vida. Um Deus que diz que enviou o seu Filho, mas nós temos que crer verdadeiramente naquilo que o Filho é para encontrarmos a salvação. Nós achamos que ter relação com este Deus é mais fácil do que sermos verdadeiros uns com os outros. Então a pergunta que eu vos faço é realmente se vocês são verdadeiros com Deus. Quando dizem, Senhor, eu quero mudar, vocês estão a ser verdadeiros com Deus? Ou o sentimento de culpa que vos leva a dizer, eu quero mudar, mas depois não há mudança nenhuma, porque no momento a seguir já não se lembram daquilo que disseram? O problema de nos afastarmos de Deus é que começamos a entrar numa espiral de auto-engano. Nós achamos que queremos mudar, mas nós não queremos mudar, nós não queremos ter o sentimento de culpa. E não ter sentimento de culpa não é a mesma coisa, nem pouco mais ou menos, do que ter intimidade com o Pai. Há pessoas que são pessoas santas, bem, compreendam santas não é no sentido de nunca pecarem, mas pessoas que transpiram verdade e não aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Mas optam por um estilo de vida onde querem que a verdade seja aquilo que as guie. E então, o que vos vou dizer é realmente muito importante. Não sou eu que o diz, não é por ser eu a dizê-lo, que seja claro, é porque é o apóstolo João que o diz no texto. Quando andamos na escuridão, não caminhamos com Deus. E quando não caminhamos com Deus, vivemos uma mentira. Todas as partes são importantes. Quando andamos na escuridão, primeira, não caminhamos com Deus. Se nós temos áreas da nossa vida onde caminhamos na escuridão, durante esses momentos, nessa área da nossa vida, e temos que ponderar se não é a vida toda, nós não caminhamos com Deus. A questão não é se nós não temos lutas, se temos dúvidas, se não caímos em tentação, é se somos verdadeiros e o assumimos. Senão, se andamos na escuridão, não caminhamos com Deus. E quando não caminhamos com Deus, o texto diz, vivemos uma vida de mentira. E deve ser a coisa mais difícil do mundo, chegar ao final de uma vida e dizer, a vida que eu vivi foi uma mentira. Ninguém me conheceu, eu não me dei a conhecer, e para ser sincero, nem sei quem sou. Amigos, não há nada que possa substituir Deus na nossa vida. O trabalho nunca vai substituir Deus na tua vida. As técnicas de camuflagem e despiste nunca vão substituir Deus na tua vida. As amizades que constroem nunca vão substituir Deus na vossa vida. O dinheiro que podem vir a ganhar nunca vai substituir Deus na vossa vida. Não há nada que possa substituir Deus na vida. Nada. Não há nada que possam imaginar. Quer dizer, não, se eu alcançar o que quer que seja, não vou precisar de Deus, ou Deus não vai ter trabalho comigo, Deus vai ser
ser um Deus que vai trabalhar na nossa vida através do Espírito Santo. Não há nenhuma hipótese de nós não precisarmos de Deus na nossa vida. Nada, amigos. Nada daquilo que este mundo vos possa oferecer vai ser suficiente para dizerem que não precisam mais de Deus. Então, se a primeira verdade que precisamos saber é que Deus é luz, a segunda verdade que precisamos saber é que não há nada que possa substituir Deus na nossa vida. Nada. Isto são verdades. Volto a dizer aquilo que disse ao início. Não são possibilidades, não são probabilidades. Isto são verdades que não são negociáveis. Deus é luz. Segunda coisa, não há nada que possa substituir Deus na nossa vida. E se achamos que sim, andamos a enganar-nos e a seguir uma máxima de um antigo jogador de futebol muito conhecido do final do século passado que disse: o meu clube estava à beira do precipício, mas tomou a decisão correta. Deu o passo em frente. Tenho que vos dizer, se estão à beira do precipício, não deem o passo em frente. Peço-vos, estão à beira do precipício. Nunca é boa opção dar o passo em frente. Estão à beira do precipício a nível daquilo que é os vossos relacionamentos, o vosso intelecto. Estão à beira do precipício naquilo que é o vosso trabalho. Não deem o passo em frente. Por favor, estão à beira do precipício. Voltem para trás e voltem-se para Jesus. Voltem-se para a cruz de Cristo. Mas se neste momento há escuridão na tua vida, quero que saibas que não é porque Deus deixou de brilhar. Se há escuridão na tua vida, não é porque a luz de Deus deixou de brilhar. Se há escuridão na tua Bíblia, não é porque a cruz de Cristo deixou de trazer redenção. Não é por isso que há escuridão na vida dos filhos de Deus. Não é porque a cruz de Cristo perdeu o sentido ou porque Deus deixou de brilhar intensamente. Se há escuridão na tua vida, é porque deixaste de olhar para a luz e desviaste o teu coração da cruz. Mas continuam lá. A luz continua a brilhar. A cruz de Cristo continua a ser local de redenção. Hoje podes escolher não viver mais na mentira. É uma decisão. É mesmo uma decisão. Há consequências? Há. Dolorosas? Sim. Mas hoje podes tomar a decisão. Eu não quero que haja cantos escuros na minha vida. Eu não quero ser apanhado na curva. Eu não quero mais viver preso ao passado. Eu não quero ser mais escravo. Porque eu não sou mais escravo. A cruz de Cristo libertou-me de tudo aquilo que é o meu passado, o meu presente e o meu futuro se eu viver com Cristo. Hoje podes tomar essa decisão, dizer, não quero mais. E então a luz de Cristo, que é a luz do Pai, e vem ao nosso encontro de forma a dissipar todas as trevas. Sabem? Quando temos pessoas que têm problemas de adição, é muito belo, ao mesmo tempo muito dura a confissão. É duro porque é cru, é doloroso ver a dor. Ao mesmo tempo é belo porque traz vulnerabilidade e ninguém pode chegar ao Pai sem ser em vulnerabilidade. E então no processo, muita coisa pode acontecer. Principalmente porque as taxas de real mudança, de transformação, são muito baixas, principalmente nos programas que não têm relação com a fé e com Cristo. Mas aqueles que conseguem dar o passo em frente e seguir a sua vida transformada, eles vão poder dizer, sim, este é o meu passado, eu não tenho vergonha dele porque é o meu passado, não é quem eu sou hoje. E aquilo que eu fui, hoje permite-me ajudar as outras pessoas que estão à minha volta.
E agora podem aplicar isto a o que quer que vocês queiram pensar na vossa vida que é a escuridão. Seja o que for que a escuridão, depois de confessado, depois de trabalhado, vai ajudar outras pessoas a não manterem uma vida inteira presa àquilo que não é a luz do Pai. E então, chegamos ao terceiro ponto. O passado perde o seu poder. Quando nós aceitamos que Deus é luz, quando nós compreendemos que nada pode substituir Deus na nossa vida, então nós chegamos à conclusão, e abençoada conclusão, o passado já não tem poder sobre nós. Não há nada que eu tenha feito no passado que hoje possa ser atirado à cara fazendo-me moça. A terceira verdade leva a uma transformação total. E esta é a verdade, uma verdade poderosa que pode transformar a tua vida. Se realmente sabes quem é Deus, então sabes que a tua vida pode ser realmente transformada. Então, se acreditarem de todo o coração que Deus é luz, se acreditarem com toda a vossa alma que aquilo que Deus pode fazer na vossa vida mais ninguém pode fazer, então, consequência, e esta consequência é tão verdadeira como as premissas que dissemos antes. Então, o resultado será que o passado, tocado pelo pecado, pela escuridão, pelo medo, deixará de ter poder sobre vós. Não é uma possibilidade, não é uma probabilidade, é uma certeza. Quem vive com Deus deixa de ter medo do seu passado. Deus amou de tal forma o mundo que enviou o seu Filho por amor do mundo. E Deus enviou esse Filho para que, nesse grande amor, Pai e Filho, permitissem que aqueles que creem no Filho pudessem ver a sua vida completamente transformada. E quem olhasse para o Filho pudesse ver o Pai. E quem vê o Pai possa ter certeza da salvação eterna. Possa ter a certeza que tem um quarto guardado na mansão celestial, um lugar à mesa do Pai. E que não há nada do passado, nada, que possa impedir isso. Basta crer no Filho. Jesus veio a este mundo e morreu por mim e por ti, para que nós possamos ter acesso à vida eterna. O pastor americano Martin Luther King Jr. disse: as trevas não podem expulsar as trevas. Somente a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio. Somente o amor pode fazer isso. Hoje quero dar-te a oportunidade de deixares que a luz de Deus entre na tua vida. Se para cada um de vós é lógico aquilo que foi dito, que Deus é luz, que nada pode substituir Deus na vossa vida, e então, com estas duas premissas, a consequência é que não há nada no nosso passado que tenha poder sobre nós, eu quero dar-te a possibilidade de deixares a luz de Deus entrar na tua vida. E isso é um trabalho que é muito pessoal. Depende mesmo de cada um de vós. É um trabalho que pode ser rápido, mas é um trabalho que pode demorar meses ou anos. Mas não percas a possibilidade de deixar que Deus ilumine a tua vida para que não haja mais cantos escuros a gerarem medo na tua vida. Amigo, este é o momento de deixares que Deus te liberte do teu passado. Sejamos nós, como igreja, que também temos um peso daquilo que é o passado. Sejam as nossas famílias, também têm um peso sobre aquilo que aconteceu no passado. Sejamos nós individualmente, todos nós vivemos com pesos que fomos carregando e que fomos guardando e que não fomos trabalhando e que não fomos tratando e que não deixámos que a luz de Deus brilhasse. E como não deixámos, metemos tudo dentro de um armário e o armário está a abarrotar e a qualquer momento vai rebentar e vai libertar aquilo tudo na sala de estar. Onde estarão os convidados que não têm culpa nenhuma daquilo que aconteceu, mas vão apanhar com o lixo todo que está lá dentro. Então este é o momento de, não estando ninguém na sala, abrir o armário e realmente deitar no lixo aquilo que já lá devia estar há muito tempo. E isso só acontece se nós permitirmos que Deus brilhe sobre nós. Então vejam,
o que o apóstolo Tiago escreve na sua carta. Aquele que sabe o bem que deve praticar e não o pratica, está a cometer pecado. Ou seja, quando nós somos colocados diante da verdade do Evangelho, daquilo que somos chamados a fazer em Cristo e não o fazemos, não é só o pecado que nós cometemos que recai sobre nós, é o facto de sabermos que temos que fazer mudanças e não as fazemos. Às vezes achamos que é fácil seguir Jesus, mas não é. É muito exigente. Mas o resultado final é de libertação. Amigo, se há mágoa no teu coração, então vives em contacto com a escuridão. Hoje é o momento de começares pelo simples. Se tens mágoa, uma mágoa guardada com alguém do teu passado ou do teu presente, é a altura de trazeres luz sobre as tuas relações. Deus cuidará de ti. Deixarás de ter medo de viver com essa mágoa. Essa escuridão está a fazer-te esquecer de uma coisa muito importante. Tu és filho e filha de Deus e são muito amados pelo Pai. Mas quando vivemos na escuridão, esquecemos do mais básico. Nós somos filhos e filhas amadas. A casa do Pai é sempre um lugar para cada um de nós regressar e poder viver. Ser honesto. E se houver trevas em ti, assume isso para ti agora. Sim, há coisas que eu tenho que trabalhar. Podes não conseguir sozinho. É para isso que existe uma igreja. Para estender a mão, para estender a oração. Há coisas que nós poderemos ajudar. Há coisas que poderemos não poder ajudar, mas podemos encaminhar para quem possa ajudar. Mas o objetivo é que ninguém caminhe nas trevas. Porque se caminhamos nas trevas e dizemos que estamos a ter intimidade com o Pai, nós estamos a ser mentirosos. Não é possível caminhar nas trevas e dizer que caminhamos com o Pai. Então, a minha exortação para cada um de vós hoje é que possam deixar a luz de Deus inundar a vossa vida. É uma escolha. Ele está à porta a bater. Nós vamos ter que decidir se queremos ou não abrir. Vai e reconcilia-te com o teu irmão. Vai e reconcilia-te contigo mesmo. Vai e reconcilia-te com Deus. A minha oração é que hoje possas voltar para a casa do Pai e celebrar vitória. A vitória do encontro. Não tenho que o fazer sozinhos, volto a dizer. Quando trazemos luz, pode haver muita dor associada, mas não estarão sós. E isso é um compromisso que eu posso dizer que a Igreja faz com cada um de vós. Se escolherem a luz, não irão caminhar sozinhos. Porque se caminharem sozinhos, depois de escolherem a luz, então a Igreja terá um problema muito maior, que é o problema de saber se é a Igreja de Cristo. E como eu não coloco isso em causa, posso-vos dizer, no dia em que trouxerem luz para a vossa vida, não caminharão sós. Que Deus vos guarde, nos guarde, de forma a estarmos mais perto da vontade do Pai.